Oi, gente. Eu estava há pouco conversando com uma amiga que estava muito chateada com uma discussão que ela teve com a filha, onde a filha a acusou de muitas coisas que ela não apoiou, que ela foi muito dura, enfim. A filha mostrou para ela algumas queixas e a forma como isso atravessou para ela. E ela ficou muito magoada. E nós estávamos conversando sobre isso. E eu quis trazer porque eu acho que muitas vezes, cada um de nós, nas mais diversas situações, ficamos muito magoados quando alguém nos acusa de ter feito algo que para nós não, não foi com a intenção com que a pessoa nos acusa, ou nós até achamos que nós fizemos sim, que nós apoiamos sim. E eu disse para ela que já em várias situações, os meus filhos me disseram que eu não disse determinadas coisas que eles queriam ouvir, que eu não apoiei em determinadas atitudes como eles gostariam de ser apoiados, que eu não os defendi em determinadas situações como eles gostariam de ter sido defendidos. E sabe que me cabe? Aceitar. Porque o que eu estou aceitando não é o fato de que eu não fiz nada. Não, porque em muitas situações eu acho que eu fiz. O que eu estou aceitando e o que eu estou acolhendo é a forma como eles se sentiram. Porque numa situação não é só sobre o que eu faço, mas é sobre o que o outro esperaria que eu fizesse, ou como a minha conduta, né, o atravessou, como isso repercutiu nele. Então eu posso achar que eu dei muita atenção, mas eu posso ter deixado de fazer alguma coisa que para ele significava que ali é que pareceria que era atenção, né? Então eu acho que um erro que a gente comete é quando a gente tenta negar o sentimento do outro. Eu acho que isso é que a gente tem que tomar cuidado e não fazer. Não importa se você acha que você fez tudo. O outro está dizendo que está magoado, que está ferido, que naquele momento ele não se sentiu acolhido. É como ele se sente. Óbvio que a gente não precisa aceitar grosseria, dedo na cara, né, desrespeito. Não, isso a gente não precisa aceitar. E isso, graças a Deus, também não existe na minha relação com meus filhos. Mas a gente precisa aceitar, ou a gente precisa acolher o que está acontecendo, a forma como o outro se sentiu, como aquele acontecimento, aquela palavra, aquilo repercutiu, principalmente nas pessoas que a gente ama. A verdade é que por mais que a gente ame, nós vamos errar. E talvez a gente erre não com a intenção de errar. Eu acho até que na maioria das vezes não é com a intenção de errar. A gente erra porque a gente também é imaturo. São crianças cuidando de outras crianças. Porque do ponto de vista emocional, nós temos muitos reflexos de crianças que também têm faltas dentro de nós, não é? Então, eu acho que o mais importante, tem um lado bacana nisso, eu estava pensando muito nisso um dia desse, que a gente desce do pedestal, né? O lado bacana é você perceber assim, sim, eu falho. O meu neto, por exemplo, é a pessoa que eu mais paparico no mundo, né?
Mas pode ser que o Paulo, quando cresça, diga para mim: vó, eu fiquei muito chateado em determinada situação em que você me falou tal coisa. Isso não significa que ele está duvidando do meu amor, mas significa que naquele momento, o que eu falei atingiu uma parte muito sensível dele e eu não percebi. Que por diversos motivos, o que eu disse ou o que eu fiz o atravessou de maneira diferente. E é assim. E a gente desce do pedestal quando a gente compreende que eu ainda vou falhar muito em todos os meus papéis. E todo mundo vai falhar, porque ninguém, se a gente acha que pode tirar 10 em algum papel, é porque a gente não está se revendo. Nós podemos fazer o nosso melhor. E é isso que a gente tem que buscar. Mas o nosso melhor, às vezes, vai ser insuficiente em algumas situações? Vai. Depois, a gente pode dizer, puxa vida, eu podia realmente ter feito tal coisa. Mas você não muda o passado. O que muda, e eu acho que isso é bacana, é, primeiro, fale do que está lhe incomodando, mas não anos depois. Fale logo, diga logo, esclareça logo, porque é mais fácil da pessoa se rever. Esse é um ponto. Mas se essa conversa só aconteceu muito tempo depois, acolha. Acolha, não se justifique exageradamente, não diga que a outra pessoa, que aquilo é besteira, não desvalorize o que o outro está dizendo. E eu sei que às vezes a gente faz isso porque a gente está se sentindo culpado. Mas não deixe também que ninguém se sinta no direito de lhe desrespeitar. Porque todos nós, sem exceção, vamos falhar com pessoas que a gente ama. Porque é assim mesmo. O que a gente pode fazer é pedir desculpa, é crescer, é admitir e aprender com essa lição. Até que venha outra. E que bom que a gente não é perfeito, né? Porque quando a gente pensa que é quando a gente está mais imaturo. Isso é muito mais perigoso.